Enem 2023, questão 108, prova azul. O fogão por indução funciona a partir do surgimento de uma corrente elétrica induzida no fundo da panela, com consequente transformação da energia elétrica em calor por efeito Joule. A principal vantagem desses fogões é a eficiência energética, que é substancialmente maior que a dos fogões convencionais. A corrente elétrica mencionada é induzida por... Então, pessoal, para a gente resolver essa questão aqui, a gente precisa de dois conceitos, que é a lei de Lenz e a lei de Faraday. E para ajudar a responder, eu peguei uma animaçãozinha aqui no FET. O que é o FET? FET é um site da internet da Universidade do Colorado que tem muitas animações relacionadas a várias áreas do conhecimento, inclusive física. Então, o que eu reservei aqui sobre a lei de Faraday? É uma animação que ela diz algumas coisas. Então, eu tenho um ímã, beleza? Que são essas linhas brancas? Representa o campo magnético que esse ímã gera, beleza? Ligado a uma espira. O que é essa espira? Essa espiral aqui, beleza? Vou dar um zoom aqui. Essa espiral é um material condutor de corrente elétrica, basicamente. Essa espira, ela está ligada a dois fios que estão conectados a uma lâmpada, e à medida que a corrente elétrica passa por esses fios para chegar à lâmpada, um voltímetro aqui para poder medir a diferença potencial que passa, tá bom? Então, a princípio, o meu ímã está parado, então não está acontecendo nada. Porém, à medida que eu movo o meu ímã, alguma coisa acontece. O que acontece aqui? Eu estou ligando a lâmpada começa a acender. Quando eu passo o ímã por dentro da espira, a lâmpada fica com uma luz muito forte. Então perceba que o que faz com que a lâmpada acenda não é o campo magnético. Por quê? Se o campo magnético estiver parado, nada acontece. Mas se eu movimentar o campo magnético, se eu movimentar o ímã, essa lâmpada começa a acender. E quando está mais forte? Exatamente no momento em que o ímã passa por dentro da espira. Ó. E não adianta o ímã estar parado. Ó, se o ímã estiver parado mesmo no ponto central, nada acontece. E ó, olha o voltímetro como muda ali, beleza? Então, para que eu tenha corrente elétrica passando ali, eu preciso ter movimentação do campo magnético provocado pelo ímã, tá bom? Então, vamos voltar para a nossa questão aqui. Bom, agora eu peguei aqui um esquema de um fogão por indução. Eu peguei no YouTube do Físico. Vou deixar o endereço aqui para quem quiser, ele explica bem legal aqui o funcionamento do fogão, tá? Bom, o que acontece? Aqui, o que representa esse AC aqui? É uma corrente alternada que vem da rede elétrica da sua casa. Então, aqui é como se tivesse uma tomada ligada e aqui os polos, beleza? O que é uma corrente alternada, pessoal? É diferente de uma corrente contínua, em que o movimento da corrente é sempre de vai e vem. Ela fica fazendo esse movimento, vai e vem, vai e vem. E essa corrente, ela fica passando por aqui por dentro dessas espiras. Ora, se o movimento de um campo magnético gera corrente elétrica, o oposto também é verdadeiro. Isso quer dizer que o movimento alternado de uma corrente elétrica, nos dois sentidos aqui, gera uma movimentação de campo magnético, tá bom? Então, ó, esse campo magnético é representado por essas linhas azuis aqui, ó, tá vendo? Esse campo magnético extrapola a espira, porque ele vai aqui para cima. E aqui nós temos a nossa panela, tá? Esse campo magnético, quando em contato com o metal da panela, gera uma corrente elétrica. Correntes elétricas em materiais resistivos geram calor, beleza?
como materiais como o alumínio, por exemplo, são muito resistivos à corrente elétrica, esse movimento dos elétrons aqui no interior da panela geram calor e aquecem o alimento. Então, a variação desse campo magnético aqui, que foi provocada pela variação da corrente elétrica alternada que veio da energia da nossa casa, geram o calor que nós usamos para aquecer os alimentos nos fogões por indução, beleza? Vou fechar aqui. Então, vamos voltar para a nossa questão. A corrente elétrica mencionada é induzida por quê? Por radiação? Não, não é induzida por radiação. Por quê? Radiação, variação da radiação não gera calor. Também não é condução, tá? O que é? Campo elétrico variável? Sim, é um campo elétrico variável. Campo magnético variável? Não. Ressonância eletromagnética? Não. Beleza? Então, o que induz a corrente elétrica? A corrente elétrica, ela é induzida por um campo elétrico variável, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Valeu? Tchau, tchau.